diante de tudo, Barreto, que você tem passado desses 4 anos completos de uma legislatura e já caminhando para metade da segunda, né? O que você leva, né, do seu trabalho com os valores cristãos que você tem, né? E o que você... duas perguntas numa. E o que você falaria para os jovens de hoje? Aqueles... Por que eu digo jovens, né? Vou explicar. Porque nós vamos passar. E eu fiz uma pesquisa, Barreto, usando ferramentas de inteligência artificial e fiz um formulário simples, aquele Forms. É assustador o número de jovens que acreditam na conversa da esquerda. Então, o que você falaria para o jovem, né? Assim, baseado no seu trabalho, naquilo que você vê desde quando era ativista até hoje. Tiago, assim, cara, uma coisa que eu gosto de fazer muito aqui na Câmara é quando escolas vêm visitar a casa. Aqui em Taubaté, na Câmara Municipal, muitas escolas vêm visitar, tanto escola municipal privada, né, quanto escola pública. E uma coisa que eu gosto de fazer é receber eles aqui, conversar e contar um pouco de história, né? Explicar como é que funciona a Câmara Municipal, qual é a diferença entre os partidos, né? E falar um pouco de como funciona a política e principalmente contar um pouco de história da cidade de Taubaté, né? Na presidência, no meu gabinete, por exemplo, eu tenho aqui a bandeira, né? Está São Paulo do Brasil e a bandeira de Taubaté. Então eu gostava de pegar a bandeira de Taubaté aqui e contar a história da bandeira, a simbologia, né, da bandeira, né? Por exemplo, nós temos aqui um dragão da independência, né, aqui de branco o chapéu, e aqui um bandeirante, né? Bandeirante que desbravou o Brasil. Várias cidades sul de Minas são fundadas por taubatianos. Campinas, por exemplo, uma grande cidade, é fundada por taubatianos, né? E São João del Rei, Tiradentes, são cidades aí fundadas por taubatianos, né? E o outro é um dragão de independência, porque quando houve o grito de independência, 7 taubatianos estavam junto com Dom Pedro I, que faziam parte da guarda imperial, né? Dom Pedro I, que acompanhavam Dom Pedro I no grito de independência. Então as crianças precisam entender essa importância do valor da cidade, né? Então eu gosto de contar muito essa história. E também tem a bandeira do Brasil Império, né? E aí eu vou lá, mostro a bandeira do Brasil, mostro a bandeira do Império, falo para eles a diferença entre um e o outro, qual o significado da cor verde, da cor amarela, né? E aí as criançadas falam, nossa, eu não sabia, e é até bonito ver, né? Taubaté, por exemplo, tem um quadro aqui na Câmara Municipal, que Taubaté fez a libertação dos escravos muito, muito antes da Lei Áurea, né? Primeira cidade do Brasil foi Redenção da Serra, aqui pertinho da gente, depois foi Taubaté, né, através de uma lei municipal. Os vereadores se reuniram e fizeram uma lei municipal dizendo que em Taubaté os negros estavam livres. E eu explico para eles, falo, como a cidade antigamente tinha muito mais poder, a Câmara de Vereadores tinha muito mais poder de autonomia, né? Hoje em dia seria impensável, né, uma situação dessa. Então a gente vê o quanto que de poder político as cidades foram perdendo ao longo do tempo, né? Da mesma forma que eu falei que foram tirando o poder da igreja, as cidades também tinham muito poder e foram tirando esse poder e concentrando tudo em Brasília, né? Então eu gosto de contar um pouco essa história para as crianças e falar sobre isso. Essa semana mesmo eu recebi aqui um grupo de jovens da escola do Senac que estavam vindo visitar a Câmara Municipal, e aí eu gosto de fazer esse contato com eles ali, conversar e falar isso, né? E assim, Tiago, a gente precisa que o jovem, nos dois sentidos, né, se aproxime mais da igreja, né, e também da política, né? Acho que é muito importante aí a gente achar isso. Mas aquilo que o Olavo de Carvalho já falava, né? Quem não foi comunista na sua juventude não tem coração. Quem continua depois de velho não tem cérebro, né? Então, continua idiota, né? Então, para o jovem é muito mais fácil aderir ao discurso da esquerda. Porque, pô, caramba, o que não é a favor de todo mundo ganhar igual? Né?
Por que que uns têm que ter mais que os outros? Por que que as pessoas não... Por que que a faxineira não pode ganhar igual o CEO da empresa? Né? Então esse discurso cola bonito, fácil. Né? Só que quando ele começa a crescer, começa a pagar imposto, e na hora que ele for o CEO da empresa, ele não vai querer ganhar igual a faxineira. Porque ele fala, pô, estudei pra caramba, me esforcei, me dedico, trabalho muito mais. E ele entende por que que aquele trabalho tem um valor agregado muito maior. Porque as responsabilidades são muito maiores. Né? Não que nenhum trabalho seja digno, todos os trabalhos são dignos, né? Mas tem um esforço aí. E pode ter certeza que muitas dessas pessoas, a mesma faxineira, muitas vezes ela entende também. Né? Por que que lá em cima muitas vezes ganha mais e por aí vai, mas o discurso da esquerda adere muito mais, né, a essas questões, e por isso que o jovem muitas vezes ele tem a tendência a migrar mais para o pensamento de esquerda, mas assim que ele começa a trabalhar, ele forma família, ele começa a mudar. Tanto que tinha um amigo meu que eu conhecia aqui novinho, tinha uns 17 anos na época, ele vinha na Câmara, ele, não, é mais esquerdinho, né? Aí depois passou um tempo, ele começou a estudar mais, assim, daí ele falou assim, não, cara, acho que eu tô... Agora eu não sou de direita, mas eu sou liberal, né? Eu falei assim, na hora que você tiver filho, você vai se tornar conservador, porque você não vai querer liberar maconha pro seu filho, não, bicho. Uhum. Na hora que você tiver filho, você vai, maconha é meu filho de jeito nenhum. Então é isso, ao longo do tempo a pessoa vai amadurecendo. É óbvio que tem jovens que amadurecem muito cedo, né? Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.